Olá, tudo bem? Você que está aqui comigo para mais uma resenha, mais um vídeo aqui de toda segunda-feira de manhã. Eu sou Cláudia Marrabacos, do canal aqui Cláudia Marrabacos Espiritualidade Cósmica. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre o processo de autoconhecimento. Bom, esse processo de autoconhecimento, ele inclui um processo espiritual, né? Uma descoberta da espiritualidade. Você se conectar com o alto, né? Uma verticalidade. A gente começa a se autoconhecer e começa a se verticalizar, se conectar, né, com o todo, com a fonte. Faz parte, né? E esse processo, apesar de todo o material que às vezes você tem aí para estudar, autoconhecimento, física quântica, um curso em milagres, Ho'oponopono, várias técnicas, apesar de tudo isso, ele é um caminho altamente solitário, é um caminho só seu, né? Não adianta você querer fazer o mesmo caminho do outro, porque as descobertas que você tem dentro desse campo, né, dentro do autoconhecimento, quando você começa a se conectar, né, e olhar para dentro, né, se voltar mesmo para dentro de você, para sua mente, descobrir quem você vai começar a ter insights, né, e cair as fichas, e esse caminho é só seu, né? Não adianta que, por mais que você compartilhe com o outro, né? Que nem eu faço vídeos aqui, mas eu tenho os meus insights, né? Eu tenho as minhas descobertas, meus saltos quânticos, né? Às vezes eu trago aqui algumas coisas, né? Como já trouxe a questão da oração, né? Que eu tive um insight e trouxe aqui para vocês, né, da verdadeira oração, da canção da oração e alguns outros. Mas isso tudo é um caminho que você trilha sozinho. Não adianta você querer que o outro venha com você nesse caminho, porque o processo do outro é do outro, né? O outro tem as questões dele, tem as sombras dele, tem as crenças dele, então cada um tem a sua particularidade, entendeu? Não adianta você querer que o seu companheiro, a sua namorada, seu namorado, seus filhos, sei lá, o seu cachorro, faça o mesmo caminho que você espiritualmente, porque não vai ser, apesar que vocês podem estudar as mesmas coisas, por exemplo, estudar um curso em milagres, mas as questões que essa pessoa vai abordar, que ela vai ver, aquilo que ela vai se descobrir, ela vai ser ela com ela mesma, sabe? Não adianta você querer que o outro participe, porque as questões do outro são as do outro, cada um tem as suas questões, cada um tem o seu quartinho escuro para limpar, né, para abrir, né, para se descobrir e para jogar luz nas coisas, né? Quando eu falo quartinho escuro, eu fiz um vídeo aqui que eu falo sobre a limpeza do quartinho escuro, que é onde a gente deposita todas as nossas crenças, as nossas sombras, e uma hora nesse processo de autoconhecimento você vai precisar jogar luz nesse quartinho escuro, né? Você vai ter que limpar, vai ter que integrar todas essas coisas. Então esse processo é um processo altamente solitário. Não adianta você querer que o mundo participe, porque muitas vezes nesse processo também espiritual, você começa a descobrir, a mente expande, né? Tem a expansão da consciência, a mente começa a expandir, e você quer que todo mundo também tenha essa expansão de consciência, todo mundo tenha esse mesmo conhecimento que você está tendo. Não adianta. Você não vai conseguir fazer com que as pessoas venham para o mesmo caminho que você, porque cada um tem o seu grau de consciência. Algumas pessoas não querem nem olhar para dentro. Algumas pessoas não querem olhar para suas sombras. Às vezes muita gente está no autoconhecimento e quando chega na hora de integrar as sombras, de jogar a luz, a pessoa ela desvia, ela faz aí uma maracutaia, sabe? Uma gambiarra, e ela não olha para aquilo, ela começa
se distrair de novo e vai para as distrações do ego, né? Vai para as distrações do mundo que é para não olhar. Então cada um tem o seu caminho, né? Quando alguém decide olhar para a verdade mesmo, né? Esse caminho de verdade, caminho de amor, que nem o Curso em Milagres fala do amor na verdade, quando a pessoa decide, ela está realmente disposta a enxergar as coisas como elas são e a olhar tudo que é de verdade. Então ela está ali, ela está preparada para desvendar todas aquelas coisas que ela vivia se distraindo, né? Que o ego trazia distrações e ela não olhava, ela começa a olhar e aquilo pode trazer até uma catarse, mas ela está preparada para aquilo, para passar por aquilo, por aquela catarse, por aquela limpeza, que é a expiação. Algumas pessoas não estão preparadas para isso, então elas desviam, ou elas param, ou elas desistem no meio do caminho, depois elas voltam depois de um tempo. Então, não adianta a gente querer que todo mundo vá pelo esse mesmo caminho, ou comece a estudar autoconhecimento, comece a estudar espiritualidade. Não adianta a gente sair pregando por aí, né? Quando você começa a estudar um curso em milagres, por exemplo, ele abre tanto a sua mente, tanto a sua consciência, que você tem vontade de pregar, né? Sair pregando, sair falando sobre o livro para todo mundo. Não funciona desse jeito, gente. Desculpa, mas isso não funciona. Por quê? Porque tem gente que não está preparada para isso. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que vai falar, é louca. Olha que doida. Ó, maluca. Lá vem ela de novo com aquele papo doido lá de um curso em milagres. Ai, não aguento mais. Ela só fala nisso. Não adianta. Não adianta você, na mesa do almoço de domingo, querer pregar para sua família, porque ali vai ter gente que não está a fim de ouvir. E a gente tem que respeitar essas pessoas. A gente tem que respeitar, porque cada um tem um tempo. Pode ser que essas pessoas lá na frente, elas resolvam estudar, elas resolvam se conhecer, resolvam olhar para dentro, resolvam expandir a mente e dar os seus saltos quânticos. Mas pode ser que elas nunca resolvam isso e tá tudo bem. Tá tudo certo, gente. Cada um tá no seu grau de consciência, não tem nada errado nisso. Entendeu? Então, esse é um caminho solitário. Não adianta você querer que o outro participe com você, que o seu marido estude com você, que a sua esposa estude com você, a sua namorada estude com você. Se ela quiser estudar, muito bem, ou ele quiser estudar, ótimo, mas se não quiser, tá tudo certo, faz a tua parte. Faz a tua parte, que você fazendo a tua parte, você já adianta metade da história da humanidade. Você ilumina a tua mente e você ilumina a mente do mundo, né? Você acaba sendo a luz do mundo que vai iluminar outras pessoas. As outras pessoas vão sentir isso. Quando você estiver estudando, estiver bem, as outras pessoas vão perceber que você mudou. E elas vão querer saber por que você mudou. Aí você pode dizer, né? Mas não pregar e nem obrigar. Deixe que elas perguntem a você o que foi que aconteceu que você está diferente. Aí você vai dizer. Se elas se entenderem que aquilo é para elas também, elas vão querer trilhar um caminho, mas vai ser o caminho delas, né? Se elas não quiserem, tá bom, tudo bem. Tá tudo sempre bem, tá tudo certo como está. Não tem nada errado. Então é isso. Não adianta a gente sair pregando e querer convencer as pessoas. Isso não funciona. Não funciona dessa forma, né? Tem que abrir uma disponibilidade. Você tem que estar disponível para que essa espiritualidade e essa vontade de olhar para dentro e de se conectar com o alto venha de forma voluntária e não forçosamente, tá? Então fica a minha dica aí. Quem está estudando, não adianta querer que o outro, o amigo, o vizinho, o companheiro, o parceiro de trabalho também faça, porque não vai rolar. Não vai rolar dessa forma.
tem que ser uma coisa de dentro, tem que partir de dentro para fora, tá bom? Esse é o meu recado dessa segunda-feira. Eu peço para que vocês dêem um like aí, vocês gostaram do vídeo? Compartilha com o pessoal, compartilha com as pessoas, divulga o canal, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E é isso, um grande beijo e até a próxima.